a live de hoje também continua a gente falando sobre o diagnóstico psicopedagógico, sobre o acompanhamento, né, o tratamento, porque eu faço questão de repetir sempre que é sempre o diagnóstico já é tratamento, tá, gente? Então, essa coisa da intervenção, para mim, eu diagnostico, eu vejo, mas eu já vou fazendo a intervenção. Hoje eu batizei a live de psicopedagogia exponencial, então tudo linkado com a psicopedagogia, pode ser perguntado, me pediram para continuar mostrando jogos, alguns jogos, dando dicas, alguns me pediram uns específicos. Quem ainda não se inscreveu no canal do YouTube, é Paula Furtado, psicopedagoga. Toda terça-feira tem material novo lá para vocês. E as novidades também, tem que inscrever e apertar o sininho para receber todas as notificações. Já comprei 3 jogos da Algazarra indicados por você, a vontade é comprar todos. Ai, que bacana. Que gostoso. Depois você vai contando, Ana Flávia, se está gostando, o que você já está usando. Tem algumas dicas deles, eu até me pediram dicas, hoje a Renata, deixa eu ver se a Renata já entrou. Ela foi buscar lá no meu consultório uns jogos e eu fiquei de dar uma dica no jogo da tabuada também, tá? Neuro, fala sobre a diferença entre a neuropsicopedagogia e a psicopedagogia. Falo sim. Bom, gente, eu tenho as duas formações, a psicopedagogia, ela também trabalha essa parte do conteúdo junto com as habilidades, mas as duas trabalham as habilidades cognitivas, tá? Eu acho a psicopedagogia, pelo menos para mim, o meu curso de psicopedagogia foi muito mais completo, mas eu não vou dizer que teve muito, acrescentou muito a neuropsicopedagogia. Eu acho que para quem está fazendo de cara a neuro, vai acrescentar, é tudo novidade. Mas como a minha psicopedagogia foi muito completa, que eu fiz no SEDES, não teve tanto essa parte não acrescentou tanto como aprendizado para mim, tá? Mas a psicopedagogia termina trabalhando as habilidades e como um todo, entra muito essa parte do conteúdo junto, não que a gente trabalhe como aula particular, mas a gente vai mais a fundo nessa parte do como aprender, tá? A neuro já diagnostica para depois fazer as intervenções. Eu acho que, assim, dá um complemento nos dois, mas a psicopedagogia, quando você faz um curso bem feito, né, como eu fiz, de 2 anos e meio, já foi muito completo. Não consigo achar o jogo da ortografia. Não consigo achar o jogo da ortografia. O jogo da ortografia, ele foi recém-lançado, eu trouxe até ele hoje. Eu não sei ainda se estão nas lojas, né? Então eu estou aqui com alguns dele, mas eu acho que tem que, por enquanto, achar direto na Algazarra Brinquedos, tá? Então entra no site da Algazarra Brinquedos, que você vai encontrar esse jogo, tá bom? E lá eles já indicam todos os lugares que estão. Eu acho que com a história da pandemia, de ter dado lockdown, eles não conseguiram tempo hábil de distribuir os jogos com todas as lojas, mas em breve eu tenho certeza que estará, assim como os outros jogos da Algazarra, vai estar em Magazine Luiza, lojas americanas, então tá bem gostoso, eu estou usando bastante o de olho na ortografia agora também na aula online, tá? Então me pediram hoje até para mostrar, eu trouxe esse, ó, esse aqui, ele tem duas trocas, ele tem as trocas do S, dos sons do S, né? Então é S, 2 S, o C e o C cedilha. Então, como que é esse jogo? Ele tem um tabuleiro com muitas palavras, com 50 palavras, ó. Tá dando para ver? E eles têm, de um lado, são palavras do R, e do outro lado são as palavras do S. Então, você ganha 2 jogos em um só. Então, ficam assim, 2 tabuleiros e vem também as cartelinhas. Como tem escrito as palavras no tabuleiro, as cartelas vêm as figuras. Então, você pode jogar como se fosse um lince, cada um recebe 5 pecinhas, e aí vai procurando. Então, enquanto vai procurando, vai achando, procurando as palavras, vai lendo várias vezes,
e depois, quem achar primeiro já fala que achou e para e distribui mais pecinhas até terminarem todas as pecinhas. E pode ser jogado também como charadas, então tem charadas, então já entra a leitura e interpretação, vou mostrar aqui a charada para vocês, eu coloquei num saquinho, esse saquinho não vem, tá, gente? Foi eu que coloquei. Mas aí vem a charadinha que eles leem, a gente descobre a resposta no tabuleiro, então, ó, ensina uma ciência, uma arte ou uma língua. Então, aqui é o professor, então eles têm que achar a pecinha do professor e colocar no tabuleiro. Então, é um jogo que dá para ler e interpretar bastante, trabalha bastante isso, e depois você pode fazer essa parte também de percepção visomotora, que é a parte de eu fazer a imagem mental e procurar no tabuleiro, e às vezes eu uso as charadas para fazer ditado, então eles escrevem no computador, ou no própria lousa de canetinha, no papel, onde vocês quiserem. Então, para fazer no online dá muito certo, porque eu faço, fica aquela coisa assim, divertida, porque eles vão tentando descobrir a resposta do ditado, então eles se sentem desafiados, tá? E tem também o outro, que é o GJ e o XCH, então são 2 jogos, mas são 4 trocas ortográficas, né, essas principais aí que eles trocam bastante, e que precisa de um trabalho sistemático com eles, que é importante ter essa sistematização, porque são erros que, independente se você escreve com 2 S, com C cedilha, você lê da mesma maneira. Então, são os chamados erros da origem da palavra, né, por origem da palavra. Então, ele tem que escrever muitas vezes para sistematizar a maneira correta da escrita. Gostaria de saber se você utiliza tablet nos seus atendimentos como recurso lúdico e também para anotações dos pacientes. Caso use, poderia me indicar um modelo que atenderia para essa demanda? Eu uso o tablet para as 2 coisas, Reginele, ó. Eu uso da Apple, tá? Esse aqui. E aí eu comprei o aplicativo, né? O Notes, que vem junto, e eu utilizo a caneta. Então, o que eu faço com o aplicativo? Eu uso o aplicativo para tudo. Primeiro que é onde eu faço todas as minhas anotações dos meus pacientes. Então, antigamente eu tinha a pasta deles, dentro eu tinha um caderno, que eu pegava uma parte do caderno para cada paciente, e aí eu colocava lá a data, o que eu fiz com eles, algumas anotações. Agora, eu faço a pasta aqui. Então, olha só. Tá vendo? Tudo isso aqui, não sei se está dando para ver, mas todos esses são pacientes, né? Que eu estou atendendo agora. E aí eu escolho, aí eu na hora que eu vou atendê-los, eu pego um, por exemplo, ó. Deixa eu pegar um que não tenha tanto. Deixa eu ver. Tá aqui. Ó, peguei uma paciente, tá vendo? Aqui estão todas as anotações da anamnese. Aí eu vou anotando também por dia, eu coloco a data e eu coloco o que eu fiz com ela, as principais observações, e eu já coloco, olha, a foto do que eu fiz com ela. Então fica tudo arquivadinho. É muito, olha, depois que eu comecei a usar o iPad, ele facilita, ó, isso aqui eu fiz os símbolos da família, tá vendo? Então, além de ter o trabalho na pasta, eu tenho ele fotografado, porque muitas vezes, principalmente na arte-terapia, eles querem levar o trabalho para casa. E eu deixo eles levarem, porque eu tenho arquivado aqui, né? E quando eu vou nas escolas, que eu tenho reunião, é muito mais fácil, porque eu estou falando deles, levei o relatório, eu levo impresso, mas eu levo só o meu iPad, eu já anoto tudo da escola, que eu converso na escola também, na pasta dela, então fica tudo muito organizado. E aí, quando a criança sai, você dá alta, você só salva, faz um backup, deixa ele salvo na nuvem. Hoje voltou uma paciente semana passada, eu peguei o arquivo que estava lá guardado na nuvem, eu desci de novo e estou com a pasta dela completa. Então, fica um arquivo, assim, perfeito e tem tudo ali, né? Tanto para você ver, assim, você vai programar a sua sessão. Então, você já vê aqui, você vai mexendo no iPad, você já vê o que você já deu, que história você já trabalhou, qual foi a última. E sempre eu deixo ele do meu lado. Então, eu estou com a canetinha do iPad, eu vou lá,
eles falam alguma coisa, eu percebo algum tipo de dificuldade que apareceu na sessão, eu já faço um asteriscozinho, que é sempre uma dica para eu trabalhar na próxima sessão. Então, eu já coloco trabalhar mais memória, trabalhar mais semântica, trabalhar mais leitura e interpretação. Então, eu sempre coloco alguma dica ou de alguma história. Eu percebo que ele está com muitos medos ou muito inseguro, eu já coloco lá, trabalhar história de segurança, ou eu já coloco direto o nome da história. Mas é muito bom, porque facilita demais. E aí, quando eles, por exemplo, eu vou fazer esse ditado de charadas, eles ficam muito cansados, por isso que eu falo muito, gente, na psicopedagogia, eu tento evitar ao máximo folhinha impressa, sabe aquelas coisas que ficam com muito cara de escola, eu gosto de trabalhar a mesma coisa de uma maneira diferente, para eles não ficarem com aquela cara, ai, já escrevi o dia inteiro, ainda vou ter que escrever. Quando você fala que vai fazer um ditado, mas que ele pode escolher se ele quer escrever no iPad, no computador ou na lousa de canetinha, ele vai escrever da mesma maneira, só que para ele já é uma outra história, né? Ele já acha o máximo. Então, eu abro uma nova ficha aqui para eles, dentro da própria pasta dele, abro uma ficha em branco, e eles escrevem aqui. Então, às vezes, já ficam arquivado o próprio ditado deles já no iPad também. Facilita demais. E eu tenho alguns aplicativos, eu sempre deixava um computador lá, eu tinha um computador no consultório, até o último consultório, agora eu já até doei o computador, porque eu vi que eu não usava mais. Porque ou eu uso muito meu laptop, ou eu uso demais o iPad. Então, eu baixo alguns programas muito bacanas, quer ver um que é fantástico? É o Ler Mais Rápido, não sei se vocês conhecem. Cadê? Tem alguns, é o Speed Reading, né, que chama, tem o Ler Mais Rápido, ó. Esse programa, ele tem tudo, essa parte de percepção visomotora, de perceber números, de palavras, de leitura, ele mede a velocidade da leitura, então ele é muito bacana. Eu sempre falo para os pais que a criança tenha muita dificuldade, principalmente os disléxicos, para fazer essa reorganização das trocas disléxicas, esse aplicativo é fantástico. Ele não é um aplicativo barato, mas ele vale a pena, porque assim, dá para você abrir uma pasta dentro do aplicativo para cada paciente, então é muito legal que eles vão vendo a própria evolução deles, tá? Mas às vezes eu indico para os pais, porque aí eles baixam esse aplicativo e eu falo para trabalhar pelo menos de 5 a 10 minutos por dia. O que eles melhoram a leitura e interpretação, e na parte dos disléxicos, como eles têm as trocas da dislexia, então tem uma parte que é assim, clique em todas as letras B. Então ele vai lá, ele tem que ir clicando, né, no touch, todas as letras B que vão aparecendo, então eles já vão fazendo essa reorganização da leitura de uma maneira mais divertida, tá bom? Então, o iPad funciona assim, Regi, foi um investimento, assim, fantástico que eu fiz, eu uso direto ele, e como eu ando ele para cima e para baixo, eu não deixo ele em casa de jeito nenhum. Vamos lá. Onde você comprou as varetas gigantes que mencionou numa live? Fiquei fascinada com a forma que você fez algumas observações durante os jogos com as crianças. Esse vareta gigantes é muito bacana mesmo, não é tão fácil de encontrar, mas é em loja de material pedagógico de madeira. Tinha uma lojinha aqui no Brooklyn que era só de coisa de madeira. A primeira vez que eu tive esse jogo, eu encomendei. Eu pedi para ele fazer essas varetas compridas, né, sem a ponta, e pintei de uma forma colorida. Eu acho que seria o melhor jeito. Ou coloca na internet, vai jogando de vez em quando no Mercado Livre, aparece. Pega a vareta gigante, põe lá que pode ser que apareça. Ele é muito bacana mesmo, porque ele trabalha essa percepção corporal, né, da criança perceber, quando tá aquelas varetas enormes, ela não pode esbarrar na vareta de jeito nenhum, ela perceber que se ela fizer um movimento assim, ela tem que controlar a perna, o braço, o cotovelo, nada pode esbarrar na vareta. Então, é bem bacana mesmo. Você viu no Elo 7? Ai, que bacana, olha aí uma dica. No Elo 7, eu acho que dá uns Googles mesmo, coloca lá, comprar pega-vareta gigante, que você acha. Poxa, sou de Manaus e já procurei e não achei.
Então, olha nesse aplicativo aí do Elo7, põe Elo7, pega varetas, quem sabe entregam aí. Na internet encontra? Ai, que bom. Na Elo7 tem. Ai, que bacana. Ó, como o pessoal tá fantástico aqui nas dicas, hein? Tô gostando de ver. Bom, vou continuar procurando. Legal. Ah, foi na Elo7 que a Vera também viu, ó. E a Vera também não é daqui de São Paulo, não, né, Vera? Deixa eu pegar aqui. Gente, deixa eu pegar aqui umas perguntas que me mandaram e eu fotografei, tá vendo? O iPad serve para tudo. Vão colocando aí as dúvidas de vocês, tá? Eu uso, é muito legal. É bom usar os dois tipos de pega-vareta, né? Um é de Alagoas, eu lembrei. Um é para fazer essa coordenação motora fina mesmo, e a outra é para essa geral, de você, dessa coisa de se movimentar. Sou da Bahia, olha que bacana, quanta gente. Ah, ela também comprou e entregou lá, né? Como você faz a catalogação dos seus livros? Estou querendo sugestões para organizar os meus. Olha, é muito difícil, Régia. Eu já tentei catalogar, mas eu tenho mais de dois. A última vez que eu cataloguei, eu tinha mais de 2.500 livros. E eu ganho muito livro como autora também, né? Eu ganho assim de monte mesmo. Então, o que eu gosto de fazer muito são assim os livros que trabalham essa parte emocional. Oi, Denise, seja bem-vinda. Esses livros que a gente trabalha essa parte emocional, eu deixo, vocês já viram as lives que eu faço lá no meu consultório, eu tenho uma estante muito grande com vários módulos, então eu vou deixando um módulo que eu trabalho a parte de insegurança, medo, um módulo que eu trabalho raiva, um módulo que eu trabalho criatividade, que nem eu fiz no método Paula Furtado lá no curso, que eu pus um módulo para cada tema, eu faço a mesma coisa com meus módulos e funciona muito. E eu tenho um módulo lá que eu misturo os principais livros que eu uso, porque tem uns que assim eu uso direto com todos. Então, eu deixo aqueles que são os meus preferidos mesmo, assim, num módulo que eu vou direto, eu já cato aquilo. Então, tem todos da minha coleção Bem Me Quer, que eu uso demais, tem a Árvore Generosa, que foi um que eu trouxe de dica, que me perguntaram hoje, para trabalhar essa coisa daquele uma mãe que falou de um adolescente que ele só pede, ele não faz nada, ele quer tudo na mão, então eu trouxe essa dica desse livro que eu vou mostrar para vocês. Então, tem o Zélia, que eu gosto muito de usar, o Novas Histórias Antigas e outras novas histórias antigas. Então, eu tenho um módulo dos meus prediletos, mas eu tenho, assim, essa catalogação do jeito assim pelos temas, tá? Tem um módulo de alfabetização também, para que aqueles livros que são todos com letra bastão. Então, dá para a gente fazer essa organização assim, de uma maneira que seja prática para você, né? Quem olhar aquele meu módulo dos meus livros prediletos não vai saber o que é, mas para mim é prático, porque eu sei que aqueles que eu mais utilizo, eles estão lá. Eu vou lá e já pego direto, tá bom? Paula, estou fazendo uma lista de jogos e livros que você indica, vontade de ter todos. É verdade. Vai dando assim, eu tô numa fase que eu tô a louca da Amazon, eu tô direto, assim, toda noite eu tô xeretando e comprando muito, e essa coisa de você ir virando Prime, de não pagar o frete, que é tudo da nossa cabeça, né, de tá, mas tô comprando muitos mesmo, eu encontrei alguns que eu me identifiquei bastante, estou usando. Eu gosto de ter novidade tanto por eles como por mim também. Às vezes você enjoa de alguns jogos, tem jogos que eu escondo mesmo. Você poderia mostrar o teste das pseudopalavras? Na internet tem alguns, mas gostaria de comprar o que você usa. Olha, eu vou te mostrar na próxima, que hoje eu não trouxe a pasta que eu tenho as coisas da dislexia. Mas, na verdade, é um que, assim, tem várias partes, né? É de um livro de dislexia mesmo, que eu peguei, da BD, e tem, assim, a parte que eles falam o som das letras, o nome das letras, e depois eles só leem as palavras. Mas ali está bem completo mesmo, porque eles colocam todas as trocas possíveis, então dá para a gente ver bastante, tá bom? Ou você me manda um direct que eu te passo também o teste, não tem problema. Tá. Quais livros você utiliza para crianças que precisa ser alfabetizada? Eu uso
Muitos livros diferentes. Eu uso muito contos, gente. Quem me conhece sabe que eu sempre indico nessa parte nova aí do método Paula Furtado. Eu fiz uma parte que eu dediquei bastante para alfabetização. Nessa fase da alfabetização, pela alfabetização ser estritamente emocional, a criança que não está equilibrada emocionalmente, ela não será alfabetizada. Eu leio muito contos. E tem alguns contos específicos que eu indico para essa fase, né? Que é João e Pé de Feijão, Polegarzinha, Pequeno Polegar. É todos que aquele personagem é pequeno, né? É mais frágil e tem que vencer uma grande dificuldade, porque a alfabetização é uma grande dificuldade. Então, tem vários livros que eu gosto muito. Nessa fase, eu uso muito os livros que eu escrevi para essa fase mesmo, então foram livros que eu fui criando para essa faixa etária, que é o do Histórias para Aquecer o Coração, e os que são do esquema do Histórias para Aquecer o Coração, em que eu lancei separado, que é o Cuidado para Não Explodir, o Voar Eu Quero e o Desenrola Tatu Bola, tá? Então, esses livros eu uso, assim, bastante com eles, contos, mas eu vou procurando coisas que tenham a ver com aquilo que eu estou trabalhando na alfabetização. Eu uso muito essa parte dos nomes, quando eu percebo uma dislexia ou tenha alguns sinais já da dislexia, eu uso muito o livro da Sumaya Sampaio, que é a reorganização da dislexia também, não me lembro direito o nome, mas tem um dos meus vídeos no YouTube que eu falo sobre ele. Amo todos esses livrinhos. Ai, que delícia ouvir isso, Denise. Ó, professora Denise aqui, ó, a honra de hoje participar daqui da live também. O pessoal conhece bastante já. E tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. É do Léo, ele me mandou à tarde, que é: a descalculia é avaliada pelo psicopedagogo? E nesse caso, precisa ser encaminhado para neuro também? Sim, Léo, precisa ter o diagnóstico da neuro. O que acontece? Às vezes, o neuro já manda para o psicopedagogo, porque já tem o diagnóstico da dislexia, então da descalculia. Então, ele fez lá todo o neuropsicológico e mandou para o consultório para trabalhar a descalculia. Então, a gente vai trabalhar já em cima. Eu faço, mesmo que ele venha com o diagnóstico da descalculia, eu faço todo o diagnóstico de novo, né, para ver onde que está pegando, o que pega mais, se é cálculo mental, se é interpretação de problemas. Então, tem que fazer um diagnóstico nessa área para saber como que eu vou trabalhar. Mas, para essa criança ter os direitos que ela tem na escola, para a gente negociar essa parte das provas, de ter tempo extra, de fazer uma prova separada, de poder consultar uma tabela da tabuada na hora da prova. Então, esses direitos, para existirem na escola, precisa ter o CID que o neuro que vai dar, tá bom? Então, apesar que muitas vezes eu indico para o neuro, que eu tenho certeza que tem a descalculia, porque eu já fiz a avaliação antes, mas precisa passar por esse aval. É ele que vai garantir os direitos do aluno, tá? Então, para isso que precisa. Apesar que muitas vezes a gente indica já sabendo que vai ter. Então, os neuros que eu trabalho já bastante, que me conhecem bem, eles já fazem o CID, eles confiam, né, nessa avaliação. Lógico que eles fazem também a avaliação com a criança, mas eles já acreditam muito que é por esse caminho. Então, eu já vou trabalhando com eles, independente. Enquanto está fazendo a avaliação lá com o neuro, eu já estou trabalhando a descalculia no consultório, tá? Mas eu também indico para poder ter essa negociação, porque as escolas exigem, né, o MEC exige, então precisa ter o CID dado pelo neuro. E a outra pergunta é: estou fazendo avaliação com o paciente, muitas características de TDAH, mas ao mesmo tempo ele está apresentando muitas características do TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Além de ter uma rejeição muito alta com leitura escrita. Alguma dica? Mas eu vivo pegando, a gente pega muito esse pacote completo, né? O TDAH com TOD, com a dislexia ou com a desortografia, né? Geralmente, assim, essa parte do TDAH vem muito com a desortografia junto, e às vezes é até uma dislexia. Tem uns pacotes, eu já peguei pacotes até muito mais completos, viu, Léo? De ter disgrafia, então tem umas crianças que são bem premiadas mesmo, né, nesses sintomas.
Bom, a minha dica é trabalhar bastante essa parte do transtorno opositor, porque enquanto a gente não sossega essa criança, ela não aprende, a gente não consegue trabalhar essa parte atencional, essa parte da leitura escrita, então, muita história para ele, muita dinâmica, que ele se perceba, né, essa parte do autoconhecimento é importantíssimo, gente, é uma coisa que, às vezes, a pessoa fica trabalhando só na parte da atenção concentrada, na parte conteúdo com TDAH, sendo que o autoconhecimento é o principal fator atencional, né? Quanto mais ele se conhece, então eu dou sempre uma dinâmica de arte terapia, eu conto muita história sobre, sabe, de comportamentos, de sentimentos, porque se ele não se percebe, ele não muda o comportamento. Se ele não muda o comportamento, ele não presta atenção, o atendimento não rende também, né? Por isso que eu falo desse poder das histórias. Desde que eu comecei a colocar as histórias no atendimento, eu consigo uma concentração muito maior. Então, os 50 minutos da sessão valem por muito mais, porque aqueles 20 primeiros minutos eu acalmei a criança, eu deixei ela tranquila, com aquela segurança que o grande problema dela também tem solução, que ela, sabe, ela vai se identificar com o herói da história, gente, não é com aquele que sofre transformação, né? Os heróis das histórias geralmente são fragilizados no início da história. Então, é o desenrolar do conto que ele vai conseguindo vencer os desafios e chegar no final feliz. Então, é isso a garantia que a gente tem que dar. Então, a minha maior dica para você é trabalhe esse emocional, que o resto vai vir. E aí você vai trabalhando jogos atencionais, né, essa parte da leitura escrita. A leitura escrita com TDAH, eu já dou, já que tem que trabalhar, né, quando aparece essa questão de transtorno de leitura escrita, essa parte de interpretativa mesmo, eu já vou trabalhando a história que ele tem que trabalhar emocionalmente, mas ele vai ler, ele vai interpretar, então eu já junto tudo no mesma, às vezes numa atividade você trabalha esse emocional, a história que eu escolhi já vai trabalhar o fim que eu quero atingir, né, dessa segurança, ou dessa calmaria, ou dessa autopercepção, e ele vai trabalhando a concentração, porque a atenção concentrada é muito necessária para ele ler e interpretar, então vai trabalhando, mas o principal é dar essa acalmada. A gente às vezes fica muito preocupado, nossa, eu fiquei metade da sessão trabalhando isso, trabalhando essa parte emocional, é o que funciona, porque quando ele sai do consultório, se ele está seguro, se ele está tranquilo, ele vai continuar aprendendo, mesmo que ele não esteja com a gente lá no consultório, mas ele vai continuar aprendendo na escola, em casa, na internet, mas a gente vai dar aquela paz, aquela segurança de que ele vai conseguir, né? Porque eles chegam detonados, a autoestima chega geralmente detonada em sala. Deixa eu ver quem. Ixi, eu cortei aqui quando eu printei, eu não coloquei o nome da pessoa, mas quem me perguntou vai saber. Ela me perguntou se para atender crianças autistas precisa de algum curso que trata de abordagem ABA, por exemplo. O psicólogo que trabalha com autista precisa, sim, do curso da ABA. Geralmente, quando o autista vem para o psicopedagogo, ele já vem com alguma indicação ou trabalhando em paralelo com o psicólogo. Então, não, eu não tenho o certificado da ABA, mas eu trabalho, geralmente, quando eu trabalho com autista, eu trabalho junto com algum psicólogo que tem o certificado da ABA, tá? E aí dá para a gente fazer um belo trabalho, a gente vai trabalhando essa parte pedagógica, essa parte atencional, e estudar, né, gente? Quando eu venho, eu corro atrás e vou estudar, porque, assim, todos os autistas são muito diferentes uns dos outros, né, pelo menos os que eu trabalhei, então a gente vai buscando propostas diferentes, vai fundamentando, vai lendo, vai procurando, então cada síndrome nova que vai aparecendo, eu vou correndo atrás e trabalhando. Já alfabetizei muitos e já tive em diferentes níveis, em diferentes. E aí vai, né? Por exemplo, um Asperger que é de alto funcionamento, é mais fácil você trabalhar essa parte pedagógica. Mas eu sempre começo a sessão com algo de arte terapia e história. Eu primeiro centro essa criança para depois poder trabalhar com ela. Tá? Deixa eu ver se eu pulei alguma pergunta aqui.
Não, tem uma aqui. Não, pode deixar. Bom, gente, me perguntaram hoje também, deixa eu ver como é o nome dela. Luísa de São Carlos. Ela me pediu para trabalhar a parte semântica, de memorização semântica. E eu trouxe um jogo que eu gosto bastante, é um jogo que eu comprei na internet, são umas fonoaudiólogas que vendem, ele chama Do Meio da Língua. Ai, deixa eu mostrar. Olha, esse jogo é muito antigo, então pode ser que hoje já esteja com outra cara, tá vendo? Então, é um tabuleiro, gente, mas esse jogo é fantástico, eu gosto muito dele, eu uso bastante. Já te falo, Regis, deixa eu mostrar isso aqui. Olha, nesse jogo tem parte de conservação, de classificação, então eu vou falar algum exemplo, ó. Cada uma, conforme a cor que cai no tabuleiro, tá vendo essas cores? Cada um é uma proposta diferente. Então, no vermelho é assim, ó, corrija a frase. As flores inalavam um perfume delicioso. Então, a criança tem que perceber que o inalavam, que está errado, que a flor não inala nada, ela exala. Então, ele vai ter que também a parte de memória e concentração. Então, ele vai ter que falar, as flores exalavam um perfume delicioso. O verde é o que eu mais gosto. Às vezes eu jogo com ele só lendo o verde, porque é muito bacana. Aqui é semântica pura mesmo, é para ver se eles sabem perceber a palavra com diferentes significados. Então, olha isso. Diga 2 significados para a palavra grama. Então, eles vão ter que falar que é uma medida de peso ou que é a milésima parte do quilograma. Ou eles falam que é uma parte do quilo, né? Então, eles não vão ser tão específicos. Ou também podem falar que é uma planta, a grama, né? Que é aquela planta que fica mais rasteira. O bacana é, por exemplo, aqui às vezes tem assim, dê 2 significados para carteira. Aí eles falam assim para mim, carteira de sentar e carteira de dinheiro. Eu falei, como é que você vai dar um significado falando a palavra? Né? Se eu estou com uma pessoa pergunta o que é carteira, você fala carteira é carteira de dinheiro. Para ele, não. Então, eu explico que tem que usar objeto para guardar o dinheiro. Ou o objeto que a gente senta na sala de aula, né? Ou o lugar que a gente senta, que o aluno senta. Então, eu vou dando várias dicas, gente, é muito bacana, porque trabalha muito vocabulário, essa atenção, essa coisa da memória semântica dá para a gente avaliar com esse jogo aqui. Outra coisa, ele trabalha semelhanças e diferenças, isso é muito legal para a gente trabalhar a conservação. Então, se ele consegue perceber semelhanças e diferenças. Então, por exemplo, tem o amarelinho, qual a semelhança entre lágrima, soro fisiológico e oceano? Então, eles falam, são água, são líquido, mas aí a gente vai tirando para eles darem o mais detalhado possível. Então, eles podem falar que os 3 são água salgada, tá? E qual a diferença entre o rio e o lago? Então, eles vão colocando, o rio, ele tem uma água que corre, né, e o lago, ele é fechado, né, então ele é cercado por todos os lados, e o rio não tem esse fechamento aí do lago. Diga 3 palavras que tem a palavra fim no começo. Então, finalmente, finalizar e finalidade. Tá? Então, tem N desses e tem a versão, esses daqui são os que tem rostinho, são mais difíceis, mais fáceis, e os que são branquinho no final são mais difíceis. Gente, esse jogo é muito legal mesmo, eu uso bastante, eu fui um dos primeiros que quando começou a pandemia eu peguei para trazer para casa, além desses do De Olho na Ortografia, porque eu percebi que eu ia poder trabalhar muito com eles na aula online, tá bom? Paula, você dará sugestões de testes avaliativos no PPX, instrumentos de intervenção, serão disponibilizadas sugestões também? Sim, eu não coloquei os testes lá, eu coloquei a maneira como eu avalio as habilidades cognitivas, tá? Porque os testes, gente, são disponibilizados. Posso usar o EOCA, posso usar o Bender, posso usar outros, esses são específicos, já tem, a gente consegue esses testes facilmente. Eu coloquei os jogos, a maneira como eu criei nesses 29 anos de consultório, como eu avalio, tá? Então, vai ser bastante novidade, você vai gostar bastante. Como é o nome do jogo? Do Meio da Língua, tá?
Quando terminar a live, eu vou colocar o nome dos jogos que eu mostrei, eu vou deixar nos comentários, mas chama Do Meio da Língua. Eu comprei um outro também dessas fonos na internet também, eu trago na próxima. Hoje eu não trouxe, mas é um que também dá para trabalhar bastante essa parte de organização textual, tá? Então, nesse jogo tem assim, por exemplo, explique como se frita um ovo. Então, é muito legal para a criança organizar as ideias e passar para o papel. Então, ele vai ter que colocar, você pega, eles vão direto para o final, né? Você quebra o ovo, coloca lá e eu faço eles fazerem toda aquela organização do pensamento, né? Não, você pega o ovo, você quebra o ovo, aí você passa o óleo na panela, então você tem que pegar a frigideira antes. Então, eles vão explicando, principalmente a criança com dislexia, com TDAH, ligada à desortografia, eles querem já atropelar, né? Eles vão falando, eles começam um assunto, vão para o final, voltam para o começo, e esse tipo de jogo, né, esse tipo de situação, faz eles organizarem o pensamento antes de falar. Então, isso é muito importante fazer com eles. Então, tem muito, muito legal. Então, às vezes eu pego essas cartas também e faço. Às vezes eu brinco bastante com eles no jogo e depois eu faço eles escreverem né, de uma maneira organizada. Como você forra uma cama, como você põe a mesa. Então, é muito bacana, gente, porque eles costumam, principalmente aquela criança que é muito sintética, que quer colocar pouca coisa, então ela fala, você põe na mesa, põe os pratos, mas não, você estende a toalha na mesa, e aí eu faço eles fazerem toda aquela parte mais analítica mesmo, de organizar o pensamento e depois escrever. Nesse pega-varetas gigantes, quando eu jogo com eles, eu também uso muito para organização de texto, porque como pega-varetas são regras muito simples, então depois que eu jogo, eu sempre falo que você jogou tão bacana, tal, que agora a gente vai explicar como é que é a regra. Então, eles vão escrever, primeiro junte todas as varetas, solte-as, espalhe-as no chão, tem que ser uma superfície. Então, reescrever regra do jogo também é muito bacana para trabalhar organização textual e a semântica. É bom você colocar a foto do jogo com o nome para que serve, só sugestão, agradeço. Você dá dicas de jogos ótimos, gratidão. Imagina, pode deixar. Gente, então eu tive uma ideia melhor, eu vou pôr no Instagram. No Instagram não, no Telegram, tá? Então eu ponho a foto e ponho a sugestão que eu fiz. Ótima ideia, Nailton. Mas então, quem não está no Telegram, procura lá, tá? Método Paula Furtado. Ou Jornada do Diagnóstico Preciso em 5 sessões, tá? Tem os dois lá, entra lá, que aí eu vou colocar para vocês, tá bom? A foto do jogo e para que serve, tá bom? Outro que me perguntaram, peraí, deixa eu pegar aqui. Ai, gente, esse aqui chegou essa semana, ó, para trabalhar atenção. Ritmo também, toda a parte de percepção visomotora. Comprei essa semana no YouTube, na Amazon, ó, chama Jungle Speech. Ele é muito simples, tá? É uma ideia, assim, bem básica, mas é bem bacana, ó. Ele vem com um totem, que fica assim no meio, você põe lá na mesa, e você distribui figuras, ó. Vem um saquinho aqui. Esse jogo também não é muito baratinho, não. Já vi um vídeo sobre essa atividade, escrever o passo a passo de uma tarefa. No vídeo, o pai reproduzia os passos para demonstrar que a escrita estava incompleta. Fantástico, Glenda, é isso que eu faço na hora, porque quando eles vão falando, a internet hoje está me boicotando, mas gratidão, você... eu respondi tudo para você, hein, Léo? Se você não viu, depois olha lá a live gravada. Gente, então esse jogo, ó, tá vendo? Vem várias figuras que a gente distribui, cada um fica com um montinho, e a gente vai virando. Quando aparece uma foto igual, né? Então tem que ser igualzinha mesmo. Bom, gente, tá difícil achar duas iguais. Então vamos fingir, tem uma aqui. Então apareceu. Ai, não vou, deixa. Apareceram. Tá aqui. Não é igual. Apareceram duas iguais, aí quem pegar primeiro dá a ficha para o outro, ganha quem ficar sem fichas. Olha que jogo bacana de atenção concentrada e dividida, né? Porque ele tem que prestar atenção na carta dele, na carta do outro, e também o ritmo de pegar
o totem primeiro. Então, achei esse jogo bem bacaninha. Eu gosto desses joguinhos de atenção, para aquele final de sessão, sabe, sobraram 5 minutinhos. Oi, Lari. Chama Jungle Speed. Deixa eu pôr aqui a capa. Eu vou pôr lá para vocês no Telegram, Jungle Speed. E eu gosto desse jogo, do Double. Oiê! Eu gosto desses jogos, assim, para aqueles 5 minutinhos de sessão que sobrou, aí eu pego um desses joguinhos que eles se divertem, trabalham a atenção, e é aquele tempo que eles saem super alegrinhos da sessão, e a gente aproveita até o último minuto da sessão, porque às vezes a gente vai começar, não dá tempo de começar uma nova atividade, um jogo que leve muito tempo, e esse a gente vai jogando até a hora que der, né, a sessão. Então, eu achei ele bem gostoso para trabalhar essa atenção concentrada. Gente, esse aqui é muito bacana também. Eu comprei semana retrasada. Ele chama Imagine. Ele é tipo uma imagem-ação. Qual o tempo de atendimento? 50 minutos. Eu faço os 50 minutos. E eu vou falar para vocês, quando a gente aprende a programar a nossa sessão, os 50 minutos dão muito tempo para muita coisa. Se eu mostrar para vocês a anotação do que eu fiz, hoje com uma paciente que eu tenho com TOD, ela tem TDAH, TOD, disgrafia, e hoje a gente trabalhou muita coisa. Logo no começo eu trabalhei uma história, eu fiz uma atividade de arte-terapia com ela, que é uma atividade que eu já fiz aqui com vocês, do contorno da mão, e que depois ela ia escrevendo em cada dedo da mão o significado e ia colocando. Eu trabalhei com ela jogo de atenção, de ritmo, a gente fez uma lista de palavras, que mais? Ela fez um jogo que eu ia, quando eu fui contando a história, ela foi montando que ela foi trabalhando a coordenação motora fina. Então, quando a gente termina e eu leio as minhas anotações, dá a impressão que foram, assim, muitas horas que eu fiquei com ela. Mas é quando a gente vai viabilizando, quando a gente faz o diagnóstico, a gente já levanta, a gente já sabe qual é o jogo certo. Então, por exemplo, eu coloco na minha programação lá, hoje eu vou trabalhar leitura, interpretação, escrita e atenção concentrada, que são as coisas que pego. Mas como ela tem o TOD, né, o transtorno opositor, eu não posso começar uma sessão sem antes deixar essa menina mais tranquila, né, contentinha para ficar mais aberta com as sugestões que eu vou fazer, das atividades. Então, eu primeiro faço com ela essa parte de sossego e depois eu trabalho o resto. E a gente trabalhou muito hoje, foi bem... ainda fiz uma ficha de comparação do programa de enriquecimento instrumental, PEI, que eu queria trabalhar com ela, comparação de semelhanças e diferenças. Então, é muita coisa mesmo, para 50 minutos, tá? Para os adolescentes, quando tem essa parte da arte-terapia junto, geralmente eu deixo 1 hora, porque não dá, mesmo que você termine nos 50. O TOD, Lari, é TOD, tá? É transtorno opositor desafiante. É aquele que, assim, as pessoas confundem um pouco com a criança que não é educada, sabe? Que não tem limite, que tudo é do contra o tempo inteiro. Mas o TOD, eu já tive 2, eu tô com 2 atualmente. Eu já tive 2 que já dei alta. É uma coisa assim fora do comum. Então, eu vejo que é uma coisa que às vezes elas dizem não, elas ficam na negação em coisas que está na cara que ela está morrendo de vontade de fazer. Então, é uma coisa que ela não consegue se controlar nem para o próprio bem dela. Então, eu vejo, às vezes, eu faço uma atividade assim, super bacana, preparo, eu olho, ela está com aquele olhar que ela está morrendo de vontade de fazer, mas ela fala, ai, que chato, ai, não quero, ai, não sei o quê. Ela fica sempre no desafio, transtorno opositor desafiante, exatamente. Obrigada, Eliane, por ter colocado aí. Muito bom. Então, esse jogo, gente, que eu estava mostrando, Imagine, ele é tipo uma imagem-ação, só que ele é com figuras transparentes. Olha que coisa bacana. Eu pus até num story meu essa semana. Porque a menina foi fantástica. Essa menina que tem TOD, ela amou esse jogo. Ó, vem umas cartinhas que o outro sorteia e fala, número 2. Aí você vai lá, você tem que fazer um galo para a outra adivinhar. Então, com essas cartas transparentes, gente, olha que coisa bacana para percepção visomotora.
a gente vai montando um desenho juntando essas pecinhas. Então saem coisas incríveis. Então aqui ele pode fazer, sei lá, ele tem que falar subida. Então ele pega uma escada e pega uma pessoinha e vai colocando aqui, sabe? Mostrando a coisa. Então é muito bacana o quanto que trabalha. E no começo a gente olha e fala, nossa, não vai sair nada bacana daqui, mas quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, tá aqui, ó. Olha que bacana essa menina com Todd, ela pôs o vômito, ela tinha que fazer vômito para mim, tá dando para ver? Olha, ela sobrepôs 3 cartas e eu adivinhei o vômito. Foi muito bacana mesmo, e ela ficou assim, super, né? Porque o que que acontece, né, com esse desafiador? Quando você coloca, o que que eu faço sempre? A menina que vem antes dessa, essa minha que é mais, é a Todd, que é, porque tem uma que é mais tranquila do que a outra é terrível no transtorno. E aí, o que que eu faço? Na sessão anterior, eu jogo no final alguma atividade bem bacana, eu mando a menina, essa eu falo para ela não guardar, porque eu deixo lá na mesa como quem não quer nada. Isso é muito legal pro Todd. E aí ela entra e ela fala, o que que é isso? E eu finjo que eu não estou nem aí, né? Psicologia reversa mesmo. Então fala, ah, é um jogo que eu estava jogando aí com a anterior, né? E aí ela, ah, como que é? Aí ela vai se mostrando interessada. Então, eu vou deixando para ela algumas pistas, mas sem fingindo que eu não estou muito aí com aquele jogo. Porque se eu falar, nossa, tem um jogo novo que você vai adorar, esquece, não funciona com ela. Né? Agora está começando, ela está começando a entrar assim, ela está muito mais tranquila. Ela segue tudo porque a gente deixou uns combinados bem claros, assim, que ela só escolhe a atividade se ela fizer a que eu programei primeiro, então é complicado mesmo, mas você vai indo, aos poucos você vai trabalhando o bacana com Todd. Tive hoje meu primeiro atendimento, seu curso me motivou, me ajudou imensamente. O uso da história no início realmente é quase mágico. Ai, que delícia ouvir isso, Glenda, muito bom mesmo. E é quase mágico mesmo, gente, é uma coisa assim, fora do comum, o que mudou a minha vida, os meus atendimentos, desde que eu comecei a usar as histórias. E por isso que eu falo que quanto mais vocês forem conhecendo, eu vou dando dica aqui para vocês, vocês vão vendo que é mágico. Às vezes você fica a maioria do tempo na história e trabalham alguma coisa mais de parte de habilidade cognitiva no final, e a criança começa a melhorar assim muito rápido mesmo. O psicopedagogo pode alfabetizar também? Pode, com certeza, com certeza. Ele é muito usado nessa parte da alfabetização, porque assim, se ele precisa ir para um psicopedagogo, gente, é porque tem alguma coisa por trás dessa alfabetização. Às vezes pode ser essa parte emocional, por isso que eu falo que a gente tem que garantir muito com as histórias, essa parte emocional, né? Mas, às vezes pode ser uma dislexia, pode ser uma desortografia, pode ser um transtorno de leitura escrita aí, que a gente pode ajudar muito. A gente vai usar de uma maneira diferente, a gente vai trabalhar com jogos, com dinâmicas, de uma maneira mais interativa, mas podemos alfabetizar sim. Quantas vezes por semana o atendimento? Olha, vou falar que lá no meu início da minha carreira, eu fazia 2 vezes por semana a sessão. E agora eu estou fazendo uma vez, porque eu estou muito com essa prática direcionada mesmo, do que precisa, no diagnóstico já vou trabalhando e tal, mas é de 1 a 2 vezes. Quando é um caso muito complicado, que eu vejo que a criança está com muitas questões, eu atendo 2 vezes por semana. Mas hoje em dia é muito raro. Eu estou atualmente com 2 crianças que eu atendo 2 vezes por semana. Mas porque uma é essa do TOD, porque ela tem TOD, tem TDAH, tem a parte da disgrafia, então eu estou dividindo com todas essas questões, tá? E tem um que é muito problema comportamental também, na arte terapia, então eu faço algumas mais linkadas, eu sempre divido a arte terapia com a psicopedagogia com ele. Mas eu digo que 1 vez por semana dá bem. É aquele tempo bacana de você trabalhar e deixar a criança com aquela vontade de voltar, tá?
Paula, quantas avaliações você realiza na semana, intervenções, você intercala? Não. A avaliação que eu faço do diagnóstico, eu faço em 5 sessões. O diagnóstico, geralmente, eu gosto de fazer 2 por semana, eu acho que é mais rápido, fica mais dinâmico você fazer 2 por semana, tá? E as intervenções eu vou fazendo também, logo após eu avaliei, eu já faço a intervenção. Parabéns, Paula, muito esclarecedora. Obrigada, Ângela, saudade. Estou fazendo o curso PPX, ansiosa, esperando as próximas aulas, parabéns. Ai, que delícia! Vai estar chegando, viu, gente? A gente está fazendo uma apostila muito bacana para vocês, está tudo muito completo, mas conforme forem soltando as aulas, a gente já vai avisando. Você está escrevendo algum livro neste momento? Tem algum novo para lançar? Sim, eu estou escrevendo um, Natália. Eu tô fazendo um bem bacana que fala de inclusão, que é um que é sobre da coleção Bem Me Quer. E eu estou num outro projeto aí com a Maurício de Souza muito bacana, que eu ainda não estou autorizada a falar, mas que vai ser bem bacana também. Então, em breve teremos novidades. Mas eu estou fazendo também. Opa! Essa parte da coleção Bem Me Quer também vai ter continuidade, então eu estou aprimorando da timidez também, vai ser bem bacana. Curso PPX é diferente do método Paula Furtado? Não, não. É que assim, o método Paula Furtado, eu chamo as pessoas que fazem o método Paula Furtado, eu falo que são PPX, que é psicopedagoga exponencial. Então, eu pensei no X como essa coisa de multiplicadores, né? Por isso que eu sempre brinco e falo para vocês que eu divido com vocês e juntos a gente multiplica. Então, quando eu pensei no curso, eu queria multiplicar. Então, eu pensei sempre nessa coisa de multiplicar a experiência, multiplicar os conhecimentos, mas principalmente, gente, multiplicar a prática. O que eu gosto com vocês, o que eu fiz no método Paulo Furtado, que eu faço nas lives, é entregar o jogo mesmo, entregar todos os livros que eu mais uso, os jogos que eu mais utilizo também, que eu fui descobrindo em 29 anos de consultório, que me facilitam esse atendimento. Então, o meu objetivo nesse X é essa coisa de multiplicação. Por isso que eu falo para vocês, o bacana eu vou dividindo aqui e vocês vão multiplicando. Passem as lives para as pessoas que vocês acham que vão aproveitar, vão convidando, porque tudo isso é muito importante para ajudar a divulgar esses conhecimentos, tá bom? Gente, eu trouxe mais alguns, mas não vai dar tempo, então vocês vão fazendo. Hoje eu trouxe um monte de perguntas aqui, que foi bacana, porque quando vocês me mandam antes, eu já separo. Ai, deixa eu só fazer, porque essa pessoa me pediu. Ó, para quem me pediu um livro para trabalhar com adolescente, que é um adolescente folgado, que ele não gosta que ele espera tudo pronto, esse livro é fantástico, tá? Chama A Árvore Generosa. Então, é a história de uma árvore que tinha amizade com um menino. Árvore, gente, na simbologia é família, né? E essa árvore aqui parece uma mãe mesmo. Então, o menino, eles são super amigos, eles brincam juntos, eles ficam juntos, ela dá sombra, eles fazem tudo juntos. Só que esse menino vai crescendo e ele só vai tirando as coisas dessa árvore. Então, ele vem lá, fala que está sem dinheiro, ela dá as maçãs. Aí ele fala que ele precisa de uma casa, ela dá os galhos da árvore dela. Aí ele volta lá, fala que quer viajar ao mundo, que ele queria um barco, ela dá o tronco. Até a hora que ele fica bem velhinho, que ele volta, e ela recebe ele com todo carinho, ela acolhe, e ela diz que já não tem mais nada para ele, e ele fala que ele só queria um canto para ele sentar e descansar. E aí ela oferece o toco, ela falou que ela é apenas um toco, mas um toco é ótimo para sentar. Então, é muito lindo, porque fala muito dessa coisa de não existir troca, sabe? De eu só tirar do outro, eu só sugar do outro. Tem uma outra história, olhem no meu YouTube, chama O Quadro de Pano. Ele é lindo também, ele fala muito disso também, da pessoa que não sai, não tem um objetivo, ele só fica sugando do outro. Tem uma outra também que chama Princesa Vampira, mas esse
eu não tenho aqui para indicar para vocês, é um que eu fiz num curso que é bem bacana. Mas, ó, para quem me pediu, eu não tenho nome, mas quem me pediu sabe. Quem me pediu dica de história para isso, a Árvore Generosa e o Quadro de Pano. O Quadro de Pano está no meu canal do YouTube, tá bom? Eu contei uma história grande e ela é do livro Que Conta o Conto. Que Conta o Conto. Não tenho o nome certinho da autora, não lembro agora, mas a história está lá no YouTube. Podem olhar que lá eu falo o nome dele. Estou no curso e estou amando, ai que delícia! Muito contente com a live de hoje, muitas perguntas incríveis. Quem me pediu coisa eu trouxe, mas eu não deu tempo, eu falo na próxima, tá? Prometo. E eu vou agora gravar a live antes que ela caia. E eu vou deixar as dicas que eu dei hoje lá no Telegram, tá bom? Quem não tá no Telegram, marca aí, é Método Paula Furtado, entra lá, vai lá que eu vou deixar as dicas, tá bom? Beijo para todas e qualquer coisa vocês vão me perguntando que eu vou trazendo. O legal de vocês me mandarem antes, como fez o Léo, como fez a Ana, a Kátia, é porque eu trago, tá? Porque nem sempre eu faço a live lá do consultório. Aliás, eu estou fazendo agora mais em casa do que no consultório. Mas eu vou fazer uma no consultório porque me pediram para mostrar a caixa de areia e os personagens, como é que eu organizo, né? Então, eu tô em dívida com o que me pediram da caixa de areia, tá bom? Faço maratona, que delícia, gente. Deixa eu ver se eu pulei algum aqui. Ai, que gostoso verem vocês tendo os atendimentos. E é isso, gente. Pode mandando as perguntas, eu vou respondendo. Semana que vem eu espero vocês aqui no mesmo horário. Muito obrigada. Eu que agradeço a participação de todas. Primeira vez, ai que bom, Eliane. Vou esperar você aqui nas próximas, tá? Toda quinta-feira, 19 horas. Beijo grande, divide aí com outros psicopedagogos. Vamos formar uma comunidade bem bacana aqui, hein, gente? Tchau. Eu que agradeço. Beijo para todas. Beijo, pessoal do YouTube. Não esqueçam de deixar o like, gente. Beijos.